capítulo 19 e versículo 19. 1 Reis 19. Enquanto os irmãos procuram, eu saúdo o nosso diácono Henrique, que está na direção deste culto, os demais obreiros desta casa, com a paz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada irmão. 1 Reis 19. Amém, irmãos? Tem mais alguns irmãos olhando? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém, irmãos? Peçam suas Bíblias em nome de Jesus. Estamos fazendo mais um minutinho de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e glorioso nome, querido Pai. Pai amado, mais uma vez, querido Senhor, teu povo se encontra aqui reunido, querido Senhor, para ouvir nesse momento, Pai, a tua santa palavra poderosa, querido Senhor. Que essa palavra, querido Senhor, nessa noite, venha alimentar o teu povo, querido Senhor, que está faminto pela tua palavra, querido Senhor. Que tu venha nos alimentar com a tua palavra sagrada, querido Senhor. Sacia também, Pai amado, a nossa sede, querido Senhor, com essa água purificada, essa tua água limpa, querido Senhor. Obrigado, meu querido Pai amado. Eu também te peço, querido Senhor, que venhas me usar nas tuas mãos como instrumento, Pai amado, de comunicação. Que através de mim, Pai amado, nessa noite, tu venhas me usar para falar tudo aquilo, Pai amado, que tu queres falar com o teu povo, querido Pai. Fica conosco, Pai amado, até o final deste culto, querido Deus eterno. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos em nome de Jesus, sempre adorando e exaltando o santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, que bom que nós estamos aqui nessa noite fria, muito fria nesse dia que fez hoje. Nós tivemos hoje 5 graus e a sensação térmica era de graus negativos. Alguns diziam que era menos 1 grau, outros menos 5 graus. Mas nós sabemos que nós estamos aqui essa noite, nessa noite fria, onde nós poderíamos estar em nossas casas, na beira do fogão a lenha, na beira de uma lareira, ou até mesmo debaixo já dos nossos cobertores. Mas nós sabemos que nós temos um compromisso com o nosso Deus. Nós estamos aqui, queridos irmãos, porque um dia, todos nós que estamos aqui, nós tivemos um chamado em nossas vidas. E o fogo que nos aquece é o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando eu pensei, irmãos, em pregar uma palavra falando sobre o chamado de Deus, então me veio a palavra do nosso profeta Eliseu, um dos chamados mais marcantes que nós temos na Bíblia. E por que eu digo isso, irmãos? Porque é um chamado que também se assemelha muito com o chamado que nós tivemos em nossas vidas, da forma que nós recebemos o chamado de Deus. Eliseu estava vivendo a sua vida não dentro de uma igreja. Ele não estava orando, clamando ao Senhor para que o Senhor usasse ele. Ele estava levando a sua vida normal, a sua vida cotidiana, trabalhando, assim como todos nós levamos as nossas vidas antes de nós conhecermos a Deus, antes de nós aceitarmos esse chamado em nossas vidas. Cada um de nós levávamos nossas vidas comuns, nossas vidas pacatas, porque antes de nós recebermos um chamado, nós nunca pensamos. Eu mesmo eu me converti cerca dos 40 anos, eu não sei se faz 4 ou 5 anos que eu me converti, mas jamais imaginei, irmãos, estar hoje em cima de um altar, com o microfone na mão, falando como nós pregamos aqui em outros cultos, uma casa cheia, graças a Deus, com mais de 100 pessoas, irmãos. A vergonha que eu tinha de falar em público, mas Deus vem capacitando a gente, porque Deus nos chama e depois nos capacita. E Eliseu estava lavrando a terra, quando Elias cruzou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Eliseu imediatamente
largou tudo que ele estava fazendo ali e foi até Elias. Eliseu parou em frente a Elias, irmãos, e pediu para ele apenas uma coisa: que deixasse ele ir na casa dele, se despedir do seu pai e da sua mãe, e depois ele seguiria. Um pedido normal para um homem que tem os seus familiares, dar um jeito naquilo que ele tinha para fazer ali. Nós também, como recebemos o nosso chamado, nós levamos uma vida totalmente errada, cheia de pecados, cheias de erros do passado. Mas para aceitarmos o chamado de Deus, para começarmos a seguir a Deus, antes disso nós temos que ajeitar a nossa vida. Nós temos que consertar certas coisas que antigamente para nós aquilo era comum, mas para vivermos na presença de Deus, para seguirmos esse chamado de Deus, certas coisas nós temos que resolver em nossas vidas. E quando Eliseu chega a Elias e pede: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, depois eu venho te seguir. Me ajuda aqui, irmão. Elias disse para ele o quê? Elias respondeu o que para Eliseu? Vai, mas volta, pois que te fiz eu. Não é? Elias jamais iria impedir a Eliseu de ir fazer aquilo que ele tinha para fazer. Elias não era um homem carrasco, não era um homem mau. Elias era um profeta de Deus. E Elias apenas diz para ele: vai, te despede do teu pai, te despede da tua mãe, arruma tudo o que tu tem para fazer, vai, mas volta, pois o que te fiz eu? O que te fiz eu, Eliseu? Eu te fiz um chamado. Eu estou te fazendo um chamado para seguir os meus passos, para seguir agora os caminhos de Deus. Nós também já recebemos esse chamado em nossas vidas. Mas Jesus, quando nos chamou, e alguns de nós tínhamos que arrumar aquelas coisas no passado, Jesus também nos disse: vai, arruma tudo o que tu tem para arrumar. Pode dar um jeito na tua vida, mas não te esqueças que eu estou te chamando. Jesus jamais nos impediu de cuidarmos das nossas casas, de cuidarmos do nosso trabalho, de fazermos horas extras se for preciso. As irmãs de cuidar dos seus filhos, dos seus lares. Deus jamais nos impediu de fazer nada disso. Ele apenas diz: vai, mas volta. Não te esqueças do teu chamado na tua vida. Todos nós tivemos esse grande chamado, que assim como Eliseu que lançou a sua capa sobre Elias, lançou a sua capa sobre Eliseu, Jesus Cristo em certo momento também lançou o seu manto sobre nossas cabeças naquele chamado. Um chamado muito importante, mas que, por pena, meus irmãos, muitas pessoas às vezes vão dar um jeito na sua vida e se esquecem do chamado. Muitas pessoas vão cuidar das coisas que elas têm para fazer e se esquecem que um dia Jesus as chamou e acabam se perdendo nesse caminho. E é isso que nos marca, porque nós atendemos esse chamado, nós sabemos a importância desse chamado em nossas vidas, um chamado que mudou a nossa vida completamente. Essa chama que arde hoje dentro de nós, irmãos, onde, como eu disse no início, nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa hoje, mas nós estamos aqui, reunidos, para ouvir a palavra de Deus, para adorar o santo e glorioso nome do nosso Senhor Salvador. Aleluia. E nós, como levávamos nossas vidas, e jamais pensamos estar aqui. Muitas pessoas acham que para primeiro receber o chamado de Deus, a tua vida tem que estar completamente perfeitinha. Não, primeiro eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na hora que eu estiver pronto, Deus vai me chamar. Só que nós sabemos que não é assim. Deus não procura pessoas perfeitas, até mesmo porque não existe. Deus chama a pessoa, pode ser o pior pecador que for. Deus chama. Deus conserta a vida daquela pessoa, e Deus vem capacitando aquela pessoa aos poucos. Quantas vezes nós vemos aí testemunho de pessoas
que levavam uma vida completamente contrária aos caminhos do Senhor, e hoje são grandes pregadores da palavra de Deus. E nesse ponto, queridos irmãos, nós temos 5 pontos muito importantes nessa palavra que eu quero passar hoje. O primeiro ponto é que Deus chama pessoas ocupadas. Deus, como eu falei no início, chama pessoas em meio do trabalho, pessoas comuns no seu dia a dia, pessoas que às vezes estão trabalhando e do nada eles sentem aquela vontade, aquele despertar dentro delas. E nós temos grandes exemplos assim na Bíblia. O primeiro, como Eliseu, que estava lavrando a terra, e Elias cruzou e lançou sua capa e o chamou. Nós temos também a Moisés, que estava cuidando das suas ovelhas, e Deus chamou aquele homem, aquele pastor, para ser um grande libertador do povo do Egito. Nós temos Gideão, que estava no meio do seu serviço, malhando trigo, e Deus o chamou para liderar um grande exército, 300 homens contra uma grande batalha. Também temos Pedro, que estava pescando, e Pedro atendeu aquele chamado, largando tudo que tinha para seguir Jesus, para ser tão um grande discípulo do nosso Senhor. E também depois temos o rei Davi, que também estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Deus procura homens, pessoas ocupadas. Deus não quer pessoas desocupadas, ao Deus dará, que não faz nada na sua vida, mas pessoas com responsabilidade, que assim como no seu serviço, também vão ter uma grande responsabilidade um dia para liderar um ministério. O segundo ponto que eu quero passar para os irmãos é que o manto representa um chamado. O manto na Bíblia, irmãos, simboliza uma autoridade, uma unção, uma transferência espiritual. Elias, quando lança a capa sobre Eliseu, Elias não fala nada para Eliseu, apenas faz aquele gesto, mas imediatamente Eliseu entende o gesto daquele manto, daquela capa sobre ele, que era uma transferência de autoridade, de unção, que futuramente Eliseu iria receber uma porção dobrada da unção daquele homem que ele tanto admirava. Elias não precisou fazer um grande discurso, uma grande narrativa para falar com Eliseu: hoje tu vais ser meu seguidor, tu vais ser meu servo, tu vais me servir, vamos fazer milagres grandiosos. Não, foi apenas um gesto, e Eliseu entendeu tudo naquele pequeno gesto, daquele manto sobre a cabeça dele. Quando Deus chama, irmãos, o coração das pessoas queima. Quantas pessoas por aí que nós vemos que são milionárias, ricas, que podem ter tudo o que o dinheiro pode comprar, mas dentro delas existe um grande vazio. E esse vazio, eu acho que foi Billy Graham que falou isso, que dentro de nós existe um vazio tão grande que é do tamanho de Deus, porque somente Deus é que pode preencher esse vazio. Deus lança o manto sobre a cabeça de cada um de nós, para nos capacitar para o futuro, para podermos pregar, orar, evangelizar, restaurar vidas, para servir assim no reino de Deus. Deus, na sua bondade, escolhe as pessoas que às vezes, muitas vezes nós achamos que não somos nem merecedores de tanta bondade que Deus tem. Quantas vezes nós recebemos milagres na vida de Deus, em nossas vidas, e nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de tudo isso, mas Deus conhece a cada um de nós, e nós não, verdadeiramente, nós não somos merecedores de nada. Nós somos totalmente dependentes da glória de Deus, e a bondade de Deus é tão grande, irmãos, tão grande, que nós não temos nem ideia do tamanho do amor que Deus sente por nós. O terceiro ponto, queridos irmãos, é que todo chamado exige uma renúncia. Nós, quando vamos receber, vamos atender a esse chamado de Deus, certas coisas nós temos que deixar para trás, certas coisas que nos amarram ao passado, dos pecados que nós tínhamos antes. Mas acontece que hoje em dia muitas pessoas, para viver na presença do Divino Espírito Santo, muitos não querem largar essas amarras, esses vícios, que muitos querem ainda estar no mundo,
e andar com Deus. Outras pessoas ainda querem o pecado e a presença de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele quer uma entrega total para Ele. Nós não podemos estar em cima do muro. E é isso que muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Quando Deus chama, Ele quer você inteiro para Ele. Ele não quer uma entrega pela metade. O quarto ponto, irmãos, e isso que é o mais profundo que eu achei nisso, é que Eliseu queimou as pontes do passado. O que eu quero dizer com isso? Queimar as pontes do passado. Eliseu, quando recebe aquele chamado do profeta Elias, e Eliseu diz para Elias: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e depois eu vou te seguir. E Elias então vai lá, te despede dos teus pais, faz o que tem para fazer, e depois tu vem me seguir. E Eliseu, irmãos, se despediu do seu pai, se despediu da sua mãe, e ficou tão contente com aquele chamado, que ele queima os arados, ele mata os bois, e faz um cozido daquela carne. É como se hoje nós fôssemos fazer um churrasco. A felicidade de Eliseu é tão grande que ele quis dividir com o povo. Ele matou os bois, queimou os arados, dividiu toda aquela felicidade dele com aquele povo. Mas nesse momento, ele também estava fazendo a mesma coisa que Pedro fez quando recebeu o chamado de Jesus. Pedro vendeu os barcos e vendeu suas redes, porque sabia que para ali ele não ia voltar mais. E Eliseu também fez a mesma coisa. Ele ficou sem o plano B. Talvez muitas pessoas vão seguir a Deus hoje, mas pensando: olha, eu tenho que deixar tal coisa assim, porque se der errado eu vou voltar para trás. Mas não, Eliseu não deixou nenhuma porta aberta para voltar para trás. Ele sabia que aquele chamado era um chamado muito especial na vida dele. Ele sabia que naquele momento a vida dele era se entregar completamente para os caminhos de Deus. Existem pessoas que deixam a porta aberta, seguem a Jesus, mas com saudades ainda do Egito, com saudades do passado. Então deixam aquelas portas abertas, porque se der errado alguma coisa, ou se eu não gostar muito do pastor, se eu não gostar muito da igreja, eu vou voltar para a vida que eu estava levando antes. Então isso acontece muito nas vidas hoje em dia. As pessoas querem viver a promessa, mas sem ter um compromisso com Deus. As pessoas só querem um milagre, mas não querem o dono da promessa. Elas só querem receber o milagre, mas não levam uma vida completamente integrada a Deus, entregue a Deus. E o quinto ponto, queridos irmãos, é que o chamado começa servindo. Eliseu, antes de se tornar um grande profeta, com a posição dobrada que Elias tinha, Eliseu primeiramente começou servindo a Elias, observando os caminhos de Elias, aprendendo com Elias. Isso é o que é o mais interessante, porque hoje em dia as pessoas já querem status, querem microfone, se acham mais especiais. E a humildade, onde é que fica a humildade em tudo isso? Hoje em dia se vive um mundo de mídia, de likes, de curtidas. As pessoas hoje só querem viver um mundo totalmente digitalizado, com dancinhas no TikTok, com frases de efeito, mas se esquecem de viver uma vida humilde nos caminhos de Deus. E hoje o Espírito Santo está passeando no nosso meio, irmãos. O manto dele que está nos cobrindo hoje, para que cada um que está aqui presente continuamos vivendo esse chamado. Deus chamou a cada um de nós para servirmos a Ele com humildade e aprender os caminhos, assim como Eliseu aprendeu tudo o que ele tinha para aprender junto com Elias. Primeiro nós servindo a Deus, vivendo esse chamado dia após dia. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Convido os irmãos a se colocarem em pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. O chamado de Deus é lindo, mas para vivermos esse chamado temos que estar sempre entregues de corpo e de alma, em espírito e em verdade. Amém?
Vamos estar fazendo mais um minutinho de oração. Se tiver alguém que quiser passar aqui na frente, não receber uma oração, passe agora aqui na frente. Glórias a Deus. Amado Deus e soberano Pai, Deus de poder e Deus de glória, querido Senhor amado. Querido Senhor, nessa noite fria, querido Pai, Tu vem aquecer os nossos corações com a Tua presença gloriosa, querido Pai amado. Querido Senhor, na Tua presença, querido Senhor, que possamos sentir o Teu calor, o Teu fogo, querido Espírito Santo. Querido Senhor, que possamos estar sempre vivendo o Teu chamado sagrado, querido Senhor. Que o Teu manto, Pai amado, venha sempre cobrir nossas cabeças, querido Deus. E que possamos, Pai amado, estar sempre caminhando, querido Senhor, nos Teus passos, querido Deus. Seguindo o Teu caminho, Pai amado, sem jamais nos desviarmos, Pai amado, do Teu caminho, da Tua presença gloriosa, querido Senhor. Que venha habitar sempre dentro dos nossos corações, aquecendo as nossas almas, querido Senhor. O Teu povo, Pai amado, que se encontra aqui presente, querido Senhor amado, que Tu venha tocar, Pai amado, a cabeça de cada um, querido Senhor, abençoando do alto da sua cabeça até a planta do pé, querido Pai amado. Obrigado, meu querido Pai amado, por mais essa oportunidade, querido Senhor, de estar passando, Pai amado, tudo aquilo que Tu queres passar ao Teu povo, querido Senhor. Querido Deus eterno, aprendemos, Pai amado, que nós temos que viver o Teu chamado, querido Senhor, dia após dia, Pai amado, nos entregando completamente para Ti, querido Senhor, sem jamais, Pai amado, sentirmos saudade do Egito, querido Senhor. Obrigado, querido Deus eterno, por tudo que Tens feito, Pai amado, e por ainda aquilo que Tu ainda vais fazer nas nossas vidas, Pai. É que Te peço, Pai amado, desde já Te agradeço, querido Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, irmãos, amém? Pode sentar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada para nossas vidas, irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois é uma palavra que a gente deve realmente receber e guardar nos nossos corações. Sabe, irmãos, enquanto o irmão estava pregando, tá? Eu gostei do destaque que ele deu na parte a respeito de que Deus, Ele não chama perfeitos, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa, eu já pensei também várias vezes, será que eu tenho um chamado de Deus? Né? E muitas vezes você também pensa assim, mas eu não canto na igreja, mas eu não estou pregando na igreja, eu só fico sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus e dando glória a Deus. Amém, irmãos, você tem chamado, entendeu? Ou até mesmo pode passar pela cabeça de cada um, pensando, mas eu não sou perfeito. Sim, mas Deus, Ele está fazendo um chamado para todos. O apóstolo Paulo também não era perfeito, ele perseguia a igreja de Cristo, mas ele recebeu um chamado e depois se tornou um apóstolo de Deus. Entenda uma coisa, o chamado veio para a sua vida. Não pense que você não é importante para Deus, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor, como foi pregado nessa noite. Agora, atenda esse chamado que Deus fez na sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos estar então dando os anúncios, irmãos, amém? Olha só, amanhã, quarta-feira, não haverá ensaio do coral trazendo arca e nem círculo de oração. Motivo, pois será o culto das irmãs, tá? Mulheres de joelhos, família de pé. Horário do culto às 7 horas. Amém? Esse é um convite que foi feito para todas as irmãs dessa igreja, tá? E também para convidar outras irmãs aí de fora, quem quiser fazer o convite, tá? Tá aberto o convite. Venha participar neste culto. Então, amanhã, quarta-feira, não haverá os ensaios, mas terá o culto das mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, segundo passo da campanha, tá? Não perca esse dia também tão especial, tá? Onde você está fazendo o seu voto com Deus, tá? Venha, ore pelo seu voto, tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé, amém? Esses são os anúncios. Convido a amada igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Convido o nosso pastor Gabriel para estar fazendo essa última oração e nos despedindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, oramos ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai que estás no céu, em Tua presença, meu Senhor, oramos nesta noite para agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença,
de estarmos aqui na tua casa, meu Senhor, e poder te adorar e te exaltar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, meu Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado grandiosamente, meu Deus. Que o Senhor também continue abençoando nosso servo, Senhor, irmão Geu, irmã Hilda, em nome de Jesus Cristo, onde também operastes naquele lugar, meu Senhor, através da tua palavra poderosa, meu Deus. Conduz os teus filhos, meu Senhor, debaixo das tuas asas poderosas, e assim como o Senhor trouxe a cada um de nós, nos leva guardado e protegido pela tua mão poderosa, meu Deus, abençoando também os ofertantes, os dizimistas, meu Senhor, aqueles que têm cooperado, Senhor, para o crescimento da tua obra, meu Pai, abençoa em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu oro para te agradecer, amém, e graças a Deus. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Operando Deus, Quem pedirá? ninguém, estamos despedidos em nome de Jesus.